Oi gente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para comentar um grande burburinho que anda rolando nas redes sociais e que você deve estar acompanhando, sobre a cura gay. E antes de mais nada, sem enrolação, eu preciso te dizer que não existe cura gay, porque não tem como curar aquilo que não é doença. Essa história de homossexualidade não ser mais doença já é meio antiguinho, viu? Já faz um tempinho que saiu do DSM, que é o grande manual onde tem lá os critérios diagnósticos que são usados mundialmente por psicólogos e psiquiatras e neurologistas e outros profissionais da área da saúde mental. Não é considerado uma doença, um distúrbio, portanto, não é passivo de cura. Tratamento, nesse sentido, também não significa no mesmo sentido da ideia biomédica, porque quando a gente pensa em tratamento, a gente também pensa em algo que vai restituir ao sujeito uma normalidade perdida. Então, até o termo tratamento merece um pouquinho de atenção. O que muita gente costuma se enganar, porque quer ou por ignorância mesmo, é que algumas pessoas que são homossexuais querem de fato reverter a situação e serem héteros. Na verdade, o que está acontecendo, o que tem por detrás disso, é um grande sofrimento, uma grande sensação de inadequação. Em geral, por conta da falta de aceitação na família, no grupo social, na escola, no trabalho. Essa pessoa, ela se sente fora do lugar dela, fora do eixo. E aí, portanto, ela entende, ela percebe, ela acha que se ela for aquilo que ela não é, ela vai conseguir se encaixar nos padrões ditos normais. Então, muito cuidado nessa hora, porque quando alguém chega dizendo que precisa reverter, na verdade, o que tem por detrás é um grande sofrimento. E a gente trata desse sofrimento que o psicólogo se coloca para ouvir e ajudar o sujeito a lidar melhor com a situação dele. Essa semana me incomodou demais em ver algumas outras pessoas como se fosse uma segunda corrente, dizendo que o que houve foi uma grande histeria por parte dos psicólogos e uma falta de interpretação do que o juiz determinou. Na grande verdade, a gente precisa dizer que o juiz foi muito cuidadoso, ele tentou o tempo todo não usar jargões ou certas nomenclaturas que pudesse abrir para um outro tipo de discussão que não era o que ele queria tratar. Muita gente acusou os psicólogos de que, na verdade, a resolução do juiz protegeria os psicólogos caso eles fossem procurados por um homossexual que quisesse reverter e ele então fizesse a tal terapia de reversão. Acontece que o que os psicólogos reagiram, e muito bem reagido, é que qualquer tipo de abertura nesse assunto causa uma dificuldade de interpretação. Quando você diz que sim, é possível que os psicólogos possam tratar daqueles que querem reverter sua condição sexual, você está dizendo implicitamente que isso é possível e que, portanto, se é possível reverter, existe aí uma escolha do sujeito. E aí voltamos a uma outra discussão. A homossexualidade, ela é uma condição biológica ou é uma escolha do sujeito? Porque quando a gente pensa em questão de escolha do sujeito, a gente cai num outro lugar bastante delicado, que é a da falta de caráter. A gente precisa estar muito atento a todos esses discursos. Por isso a reação dos psicólogos. Que a gente possa discutir efetivamente o lugar que o homossexual ocupa na nossa sociedade. Qualquer tipo de abertura, ainda bem intencionada, abre possibilidade de interpretações errôneas. Abre a possibilidade de começar a entender a condição do homossexual como um transtorno, um distúrbio, uma doença.
uma falta de caráter, uma questão de escolha. Qualquer um que se coloque para ouvir atentamente alguém que tem como opção sexual a homossexualidade vai entender que ele não entende aquilo como uma opção, como uma escolha. É algo para ele como impulso biológico, é algo que o corpo dele clama, é algo de uma identidade, é como ele se vê, é como ele se sente. Portanto, categorizar, unir isso a uma falha de caráter, a um distúrbio é muito perigoso e abre a chance de piorar todos os casos de violência que já existem e que a gente vê todos os dias no noticiário. Eu quero agora, antes de finalizar esse vídeo, ler uma carta do Freud. Ela se chama Carta de Freud à Mãe de um Homossexual e data de 19 de abril de 1935. Preste atenção. Minha querida senhora, lendo a sua carta, deduzo que seu filho é homossexual. Chamou fortemente a minha atenção o fato de a senhora não mencionar este termo na informação que acerca dele me enviou. Poderia lhe perguntar por que razão? Não tenho dúvidas que a homossexualidade não representa uma vantagem. No entanto, também não existem motivos para se envergonhar dela, já que isso não supõe vício nem degradação alguma. Não pode ser qualificada como uma doença e nós a consideramos como uma variante da função sexual, produto de uma certa interrupção no desenvolvimento sexual. Muitos homens de grande respeito da antiguidade e atualidade foram homossexuais, e dentre eles, alguns dos personagens de maior destaque na história, como Platão, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci e etc. É uma grande injustiça e também uma crueldade perseguir a homossexualidade, como se fosse um delito. Caso não acredite na minha palavra, sugiro-lhe a leitura dos livros de Havelock Ellis. Ao me perguntar se posso lhe oferecer a minha ajuda, imagino que isso seja uma tentativa de indagar acerca da minha posição em relação à abolição da homossexualidade, visando substituí-la por uma heterossexualidade normal. A minha resposta é que, em termos gerais, nada parecido podemos prometer. Em certos casos, conseguimos desenvolver rudimentos das tendências heterossexuais presentes em todo homossexual, embora, na maioria dos casos, não seja possível. A questão fundamenta-se principalmente na qualidade e idade do sujeito, sem possibilidade de determinar o resultado do tratamento. A análise pode fazer outra coisa pelo seu filho. Se ele estiver experimentando descontentamento por causa de milhares de conflitos e inibição em relação à sua vida social, a análise poderá lhe proporcionar tranquilidade, paz psíquica e plena eficiência, independentemente de continuar sendo homossexual ou de mudar sua condição. Sigmund Freud. E é com essa carta lindíssima e belíssima que eu seria incapaz de fazer melhor que eu termino esse vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.